Graças a Deus. A paz do Senhor, meus queridos. Mais um momento com Deus, meditando na palavra do Senhor Jesus. É um momento precioso quando se coloca na presença de Deus para ler a palavra. O assunto hoje seria o servo do Senhor e a nação eleita, a nação adquirida por Deus. Nós temos no livro de Isaías, no capítulo 52, e o versículo 13, o título diz assim: a aparição, as dores e a glória do Messias. Messias é Jesus. E o versículo 13 diz assim: eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Amém. Apenas um versículo, Isaías 52, versículo 13. É muito interessante quando fala que Jesus é o servo. Muitas pessoas, principalmente servos de Deus, irmãos em Cristo, às vezes não entendem muito bem o que quer dizer servo. Nós temos aqui também, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, e versículo 9, está dizendo que Deus nos transformou em nação eleita, povo especial de boas obras, povo que foi adquirido. Se você observar a palavra adquirir é como que tomar posse, possuir, passa a ter dono. E lá está em livro do 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Povo adquirido. É interessante que alguns irmãos não compreendem muito bem o que é ser servo. Agora vocês observam que o próprio Jesus foi servo. Ele foi servo em duas situações. Servo em atender o propósito de Deus, o Pai, para Deus realizar esta obra redentora de salvação por meio de Jesus Cristo. Ele precisava que Jesus, sendo seu filho, se submetesse, sendo ele Deus também, aceitar, deixar a glória, o trono. E uma das maiores virtudes que a gente encontra aí é Jesus deixando de ser divino, é ele deixando a sua deidade e aceitar se humanizar. É muito forte isso, se humanizar, tornou-se homem, ser humano. Ser humano semelhante a qualquer um de nós. Ali já estava ele aceitando. A primeira coisa que ele aceita ali é deixar o seu trono de glória, sua posição, e aceitar ser servo. Quer dizer, ele já desceu para ser servo. Sendo Deus, desceu para ser servo. É interessante, é muito forte isso. E a palavra diz que além dele já ter descido, aceitado servir a Deus no propósito divino de salvação, ainda também agora aceitou ser levantado na cruz. E se você observar lá em Deuteronômio, todo aquele que era levantado na cruz se tornava maldito.
E Jesus tomou por nós, ele fez essa maldição por nós, ele tomou sobre si, não é que ele fez, ele tomou sobre si esta maldição pelos nossos pecados. Nós somos tão devedores a Jesus, meus irmãos, meus senhores, senhora, quem está me assistindo. Nós somos tão devedores a Deus e ao seu Filho Jesus e ao Espírito Santo, que a nossa mente não tem a capacidade de dimensionar esta obra divina. E aí nós vemos irmãos e irmãs, pessoas exigindo de Deus. Tem uns até que se revoltam contra Deus, porque Deus não atendeu uma certa situação aqui na terra, sendo que tudo que o ser humano precisa, Deus já deu. O que o ser humano precisa? O ser humano esquece que ele não é de ferro, que não é para sempre, vai ter um fim. E a misericórdia de Deus é a eternidade, não é bem esta vida aqui. Ele te regenera, esse sacrifício de Jesus, por isso que Jesus fala, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, em diante, quando ele fala bem forte, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, tem vida em vós mesmo, e eu ressuscitarei no último dia. Então a preocupação de Deus é a nossa eternidade. É que o ser humano nunca para analisar aonde passar a eternidade. Tem gente que cria seguros de vida, mas para que serve isso? E a eternidade? Lá na cruz, onde Cristo padeceu por nós, lá está o nosso seguro da alma, a eternidade com Deus. Mas Jesus se fez servo para isso acontecer. Quando você é chamado pelo Espírito Santo para fazer parte do povo de Deus, para ter comunhão com Cristo Jesus, a primeira coisa que a Bíblia, a palavra de Deus requer de nós, é aquilo que o ser humano muitas das vezes não aceita: a renúncia. A renúncia, ela custa caro. Por que a renúncia custa caro? Porque é arrancar de dentro de si a soberba, a vaidade, o orgulho, a prepotência. O ser humano nunca quer ficar por baixo. O ser humano, ele não aceita ser humilhado, ele não aceita perder. E na verdade, nós sabemos que a renúncia, se ela for pequena, pouca coisa, renúncia pequena, você nunca provará da eficácia do Evangelho de Cristo. Você não consegue provar, você não consegue sentir na alma o que é o gozo do Evangelho. Por isso tem muita gente cristã, já até batizado nas águas, nunca experimentou o gozo que o Espírito Santo traz para dentro de nós. Isto reina, é uma nova vida em Cristo. E na verdade, a pessoa passa a ser servo depois que a pessoa aceita o Senhor Jesus e renuncia, ele se torna servo. Ele passa a pertencer a Jesus. Quando na Bíblia fala, 1 Pedro 2, versículo 9, que Deus adquiriu para si um povo. Você tem alguma coisa que você adquiriu na sua vida. Uma casa, um carro, um imóvel. Você adquiriu aquilo. Aquilo é seu. Como é que Deus adquiriu o povo que está dizendo lá? Deus adquiriu o povo para si.
Foi no processo da cruz. Foi Jesus se humanizando. Você não consegue adquirir nada sem preço. Você não consegue adquirir nada sem preço. Para tudo tem um preço. Quanto maior o valor, o preço para adquirir é alto. Então, na verdade, para Deus adquirir para si um povo, o Filho dele pagou na cruz este preço pelos nossos pecados. Nós não viemos de graça. Não podemos bater a mão no peito, eu sou de Deus, sou filho. Não. Existe um procedimento na cruz. Hoje nós fomos verdadeiramente adquiridos por Deus. Somos povo dele, eleito por meio de Jesus Cristo. Só que o que me chama a atenção aqui é que nós precisamos interpretar, discernir o que é ser servo. A partir do momento que Deus nos adquiriu, somos servos dele. E depois que somos servos, nunca mais você é seu. Nunca mais eu sou meu. Temos dono agora. Temos Senhor. Esse é o problema que muitos crentes, até obreiros, não entendem. Que quando se aceita Jesus, não é uma religião. Está aceitando o caminho e está aceitando o Senhor. Senhor quer dizer um poderio sobre a gente, um governo, ordens, mandamentos, doutrinas. Nunca mais você será seu. Temos que viver a vida cotidiana no mundo, claro, vida física, social. Mas na expectativa de que somos servos. Servos de Deus. No passado, na era medieval, havia até sinais que se faziam no corpo da pessoa. Aonde ele fosse, onde ele chegasse, saberiam que ele era servo. E isso costuma fazer nos animais com ferro quente, rolando iniciais do nome do dono, ou algum número, alguma letra. Aonde quer que encontrasse um cavalo, um boi, sabia que ele tinha dono e sabia a procedência. No nosso caso, que sinal que é que nós temos? Nós temos um sinal. Primeiro é o sinal do sangue de Cristo. E o batismo nas águas. Por que a Santa Ceia é algo tão sério que não é qualquer um que pode tomar a Santa Ceia? A mesa da ceia é a mesa dos santos de Deus. Mas existe um procedimento lá atrás, uma renúncia e o batismo nas águas. É um sinal. Aí vem o sangue de Cristo, nos perdoando, o Espírito Santo purificando. Nós somos totalmente servos de Deus. Isto eu quero dizer que você agora não deve se autodoutrinar, se autocomandar a sua vida. Você agora está submisso a Jesus Cristo. Você agora será guiado, dirigido por Jesus. E o que é que Jesus disse quando ele estava já subindo para o Pai, subindo no dia da ascensão dele? Ele fala, quando eu lá chegar, pedirei, rogarei ao Pai que vos mande, envie o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo chegar, descer sobre vós, ele, quem? O Espírito Santo, vos guiará. Guiará. Veja que nós não estamos totalmente, não somos livres. Somos livres do pecado. Mas somos servos de Deus. Quem nos guia é o Espírito Santo. E ainda ele disse, o Espírito Santo vos guiará e vos lembrará de tudo quanto já vos disse. Nós temos o Espírito Santo nesta vida. Mas há um procedimento. Renúncia, batismo nas águas, seguir o caminho, amar a Deus.
E o Espírito Santo vai nos guiando. O servo tem que lembrar que todas as orientações e toda dependência depende de Deus, toda a nossa dependência. E Deus é tão bom que o Espírito Santo está conosco aqui na terra. A oração não é repetição de palavras, é uma conversa. O Espírito Santo é tão maravilhoso que você pode chegar a ele e falar: Espírito Santo, eu sou teu servo, tu estás aqui comigo, me dá uma orientação. Quero comprar uma casa, quero casar, quero comprar um carro, aquele emprego. Meu Deus, meu Espírito Santo, me dá uma orientação. Quanto mais você se sujeitar a Deus e demonstrar que você depende do sim dele ou do não dele, tu estás provando que você é servo. E na igreja, 1 Pedro, capítulo 5, 2 em diante, está dizendo para nós obreiros, nós pastores: cuidai do rebanho do Senhor que está entre vós. Cuidai. Ali está a prova que a igreja é um rebanho de servos. A gente costuma falar as ovelhas do Senhor, tá certo. Ovelha vem do aprisco. E ovelha tem pastor, que é Jesus. O aprisco é a igreja. Mas eu estou aqui numa tese servos. Quando a Bíblia recomenda aos pastores, presbíteros e obreiros, está dizendo lá, 1 Pedro 2, 1 Pedro 5, 2 em diante. E está dizendo: vós presbíteros, vós obreiros, cuidai do rebanho do Senhor que está entre vós. Está bem claro isso. Por que cuidar? É o tanto quanto somos servos. Que enquanto Cristo não vem buscar a sua igreja, tem que ter alguém cuidando dos servos. Eu sou pastor já há mais de 50 anos. Mas eu sou servo. Eu tenho meu pastor em Osasco, que me batizou nas águas, do qual eu fiz carreira desde cooperador até chegar a pastor. Eu tomo Santa Ceia nas mãos dele, dizimo lá em São Paulo, nas mãos, na igreja matriz, porque como pastor, eu não sou nenhuma celebridade, e né, isto não é uma profissão, isto é um cuidador de ovelha, assim como tem cuidador de idosos, pastor é cuidador de ovelhas, e tem um porém: ai de nós se não cuidarmos direito. Temos que prestar conta com Deus. Glória a Jesus. Nós somos conservos. Conservo é quem serve servo. É esse o papel. No reino de Deus, a hierarquia é diferente de uma hierarquia militar. Na hierarquia militar você vai subindo. No reino de Deus vai descendo. Quanto mais para subir tem que descer. Porque na hierarquia, quanto mais sobe, mais é servido pelos subordinados. No reino de Deus, quanto mais sobe, mais tem que servir. É tanto que Deus cobra muito caro aos que servem as ovelhas, aos que servem os servos dele, que são os obreiros. Deus cobra caro se não servir direito. Quem nos serviu primeiro foi Jesus, com o sangue dele, com a vida dele. E ele é o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Orem por mim. Deus os abençoe na paz de Jesus. Amém? Um abraço a todos para a glória de Deus. Amém?